Seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da Semana da Influência Digital. Eu sempre tô falando Semana da Influência Digital e eu tô aqui para dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu tenho recebido centenas de mensagens ao longo desses últimos dias e eu estou acompanhando tudo, inclusive a hashtag que vocês estão levantando, hashtag Semana da Influência Digital nas redes sociais. Muito obrigada, muito obrigada. Eu tô tão emocionada de ver esse movimento, de ver esse movimento que está levantando tantas mulheres empreendedoras, mulheres que são donas do seu próprio nariz, mulheres que querem atingir a liberdade financeira e a liberdade profissional, tá? A coisa mais linda de ver todo mundo mandando mensagem, todo mundo comentando e eu tô muito feliz e muito agradecida. E eu tô aqui hoje na nossa terceira aula para dizer que juntas nós somos mais fortes e eu tô com você nessa jornada. Não irei soltar sua mão, então tenha certeza que eu vou estar sempre torcendo por você, sempre pensando em você. Até agora, nas aulas 1 e 2, nós vimos a importância de ter clareza sobre o seu posicionamento. Afinal de contas, precisa estar claro para você e para o seu público na internet o que é que você faz, o que é que você vem trazendo. Na última aula, nós fizemos um exercício onde vinha para te ajudar a trazer clareza. E hoje, você já tem pistas de qual é o tipo de posicionamento que você deve utilizar. Se é o posicionamento de referência, persuasão ou da inspiração. Mas antes da gente prosseguir, eu tenho duas advertências para fazer. A primeira é: se você fez os exercícios, mas ainda se sente meio insegura, não tem certeza se está fazendo tudo direito, não se preocupe. É assim mesmo. O início ele pode ser um pouco confuso, principalmente se você nunca teve nenhum tipo de contato mais técnico com o marketing de influência, com o marketing digital, e está tudo bem. O importante é que você continue, assista as duas primeiras aulas de novo, revise suas anotações, volte quantas vezes for necessário e tenha paciência. Com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais claras. É só você pensar comigo quando você decide, por exemplo, aprender uma nova língua, um novo idioma. Como são os primeiros dias? Diz pra mim, eu posso te dizer claramente como é. É meio confuso, dá vontade de desistir, dá vontade de jogar tudo pro alto, parece que você nunca vai entender nada. Quando eu comecei o inglês, a estudar o inglês, estudar o espanhol, meu Deus, eu quase fiquei maluca. Eu ficava assim, por que eu não aprendi antes? Por que tem tantas outras pessoas que sabem e eu não sei? É desafiador aprender algo novo, dá um nó na cabeça, mas eu posso te garantir, vale muito a pena. E a educação, ela é o único caminho para mudar a sua vida. Então fica tranquila, respira fundo e vai se acostumando. Você vai se acostumando aos poucos com essa nova linguagem e você vai ajustando as suas escolhas com o passar do tempo. Tudo vai ficar mais fácil, basta você não desistir. Segunda advertência: se você ainda não tem clareza sobre o que você quer fazer na internet, se você enxerga as opções, está à procura de renda extra, mas ainda não sabe exatamente o que, nem como monetizar na internet, eu tenho uma dica para te falar. Continua assistindo atentamente aos conteúdos da Semana da Influência, porque até o final desse nosso evento você vai ter muito mais informações para poder encontrar uma atividade que possa ser monetizada na internet. Eu te garanto que a internet tem muitas opções, muitas mesmo. Esse evento ele vai te dar muitas ideias para você encontrar a sua renda extra. Então fique tranquila. Eu já te adianto que nessa aula de hoje você vai entender quais são os 5 pilares da influência. Muitas pessoas podem estar se perguntando assim: Adriana, de onde que você tirou esses pilares? Que pilares são esses? Ao longo dos últimos anos eu precisei estudar muito para poder me profissionalizar na internet, para eu poder sair da mesma coisa que eu vinha fazendo há muito tempo. Foram muitos estudos baseados principalmente nos fundamentos do marketing digital e no marketing de influência. E tem muita coisa boa por aí, muita coisa genial, autores, professores fenomenais.
Mas nesses estudos eu percebi que é como tudo na vida, cada um explica a teoria do seu jeito. E eu senti falta, apesar de eu ter tido acesso a muita informação preciosa, eu sentia falta de um único lugar que compilasse, que concentrasse de maneira simples toda aquela teoria importante. Então eu pegava o melhor de um, de outro, ia juntando, mas a fonte dos meus estudos, da teoria mesmo, ficava tudo espalhado, porque eu ia lá, pegava aqui, pegava lá, pegava aqui, e aí tudo ficava espalhado. Como eu quero facilitar as coisas para você, aqui na Semana da Influência Digital, eu quero proporcionar para você aquilo que eu não tive. Alguém que pegasse na minha mão e já me passasse de forma mastigada o que era mais importante de toda a base, de toda a teoria do marketing digital e da influência. E foi justamente assim que eu cheguei aos 5 pilares que eu vou te apresentar aqui. E quais são esses 5 pilares, Dri? E como que eu vou utilizá-los? Deixa eu tomar um pouco do meu café. No oferecimento, Método Midas. Vamos lá! Uma vez que você decida qual será o seu posicionamento na internet, não importa qual seja o que você escolheu, você vai construir a sua imagem para alcançar efetivamente o seu objetivo, que, como nós vimos na aula 2, pode ser por referência, persuasão ou inspiração. Essa construção pública da sua imagem, ela vai acontecer a partir dos 5 princípios, dos 5 pilares que eu vou te mostrar nessa aula. Eu vou repetir para você entender e fixar bem. Não importa qual seja o seu posicionamento, se é referência, se é persuasão ou inspiração, você vai construir a sua imagem forte na internet usando os 5 princípios, os 5 pilares que eu vou te apresentar aqui hoje. O que vai mudar é que, de acordo com o seu objetivo, se é referência, persuasão ou inspiração, você vai usar um ou outro princípio de maneira mais ou menos intensa. Quer ver só? Eu vou te dar um exemplo para você poder conseguir entender bem. Pensa só, se fosse uma receita que você vai fazer. Você tem uma panela e você tem aqui os 5 ingredientes. Quando a gente fala de influenciar na internet, seja com o objetivo que for, você vai ter sempre esses mesmos 5 ingredientes para usar, que são os princípios, os pilares sobre os quais eu vou falar a seguir. Mas a depender do seu objetivo, do prato que você quer cozinhar, você vai usar um ou outro ingrediente em quantidade maior ou menor. Vem só comigo que você vai conseguir entender. O primeiro ingrediente, o primeiro pilar é o que eu chamo de valor. O que é isso, Adriana? No marketing digital existe uma vertente que se chama marketing de conteúdo. Isso significa começar a criar conteúdos na internet gratuitamente, para atrair o seu público-alvo. Existe uma frase linda que eu adoro que representa isso muito bem. O segredo não é correr atrás das borboletas. O segredo é cuidar tão bem do seu jardim para que elas venham até você. Não adianta você achar que basta aparecer nas redes sociais e falar para as pessoas comprarem seus produtos ou contratarem os seus serviços. Dificilmente as pessoas compram de quem não conhecem, de quem não confiam. Por isso que essa rotina de ficar correndo atrás das pessoas é muito desgastante, tanto para você que vende como para quem compra, para os seus clientes. Isso vai te desgastando. Vamos supor, mais um exemplo, que você vá até uma festa e você senta à mesa com um monte de pessoas desconhecidas. Você sentou lá. O que vai fazer com que você fique ali sentada naquela mesma mesa até o final da festa, ou se vai fazer você levantar dali e procurar uma outra rodinha para socializar, é o quê? Qual o principal fator, o principal critério? Aquela mesa estar legal, agradável ou não? E o que faz com que a mesa seja legal e agradável é o conteúdo que vai ser gerado naquelas conversas que acontecerão ali naquela mesa.
Ali precisa rolar química entre as pessoas que estão sentadas à mesa. Precisa rolar um bom papo. Em outras palavras, para que você fique ali até o final da noite, vai ser preciso que haja um conteúdo que gere um valor para que você entenda que vale a pena você permanecer ali até o final da noite. Nas redes sociais, as coisas acontecem da mesmíssima maneira. As pessoas vão te seguir, vão ser influenciadas por você apenas se você gerar algum valor para elas. Você precisa ter um bom papo, precisa aprender a quebrar o gelo, precisa gerar valor para as outras pessoas. E como? Falando de coisas que serão úteis para ela, que vão ajudá-la de alguma maneira. Se você quer ter resultado na internet, precisa virar uma chave dentro de você e não é por você que você aparece, é pelos outros. É pelas pessoas que te seguem, pelo seu público, pelos seus futuros clientes. Então você precisa aprender a ser interessante para essas pessoas. E como você se torna interessante? Gerando conteúdo de valor. Mas você deve estar se perguntando: oferecimento Método Midas. Como eu devo gerar conteúdo, Adriana? Se você está buscando a influência na internet para ser referência, ou seja, para atrair as pessoas para os seus serviços, pensem em começar a produzir conteúdos mostrando os bastidores das suas atividades e principalmente falando sobre os resultados dos seus clientes. O seu foco tem que ser em mostrar os benefícios dos serviços que você oferece e nas experiências que os seus clientes têm a partir dos resultados que você proporciona. Consegue entender? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você seja uma esteticista. O que você pode fazer? Comece com uma lista já escrevendo quais são as principais. Pega as cinco principais dúvidas que chegam para você sobre um determinado tratamento que você faz. Aí você vai criar já 5 posts no seu feed sobre isso, cada um sobre uma dúvida comum. Então ali você já tem 5 posts sobre dúvidas e coisas que a sua audiência, que os seus possíveis clientes têm. Então ali você já tem 5. E nos seus stories, você mostra o dia a dia da sua clínica. Você pede para suas clientes dizerem como que elas estão se sentindo, por exemplo, depois de ter feito um tratamento. Lembre de pedir autorização para tirar fotos das clientes sem mostrar o rosto, porque tem muita gente que não gosta, isso pode inclusive te dar um processo. Então, tome muito cuidado com a exposição do rosto, mas peça autorização. Se possível, peça por papel, né? Se você faz um contratinho de autorização, ela assina para você, caso ela queira que coloque o rosto. Enfim, se você quer se tornar referência, você precisa começar a produzir conteúdos nas redes sociais, mostrando para as pessoas que elas podem confiar em você, porque você entende do que fala e mostra isso pelos conteúdos que você produz e porque você dá resultado para suas clientes. Agora, se você precisa influenciar e o seu objetivo é a persuasão para vender produtos, você vai precisar aprender a valorizar muito os seus produtos nas redes sociais. Como? Em primeiro lugar, você vai precisar aprender a caprichar na qualidade das fotos e na descrição dos seus posts. E olha, é perfeitamente possível você fazer isso só com o celular. Não precisa comprar aquele monte de equipamento super caro. Você só vai precisar se esforçar um pouquinho para aprender como faz. E aí você pode ir no YouTube descobrir como usa iluminação para deixar uma foto de celular de qualidade. Então, não precisa gastar dinheiro com esses monte de equipamentos. Uma outra ideia é aprender a fazer parcerias com micro-influenciadores. Por exemplo, você pega pessoas que são populares e famosas na sua região, na sua cidade, e você manda uma peça de roupa, por exemplo, um conjunto. Você pode negociar para que elas postem usando o seu produto e marcando a sua loja. Você pode convidar para elas irem até a sua loja fazer uma visita. Você também pode gravar vídeos mostrando como aqueles produtos que você vende são feitos. Então você mostra o carinho de todo o processo para chegar até o consumidor final. Você vai lá, mostra como é que faz a embalagem. Crie conteúdos mostrando todo o cuidado que existe com o produto, como fazer ele durar mais, ou se for peça de roupa, por exemplo, como combinar, você ir mostrando como que se usa essa blusa com isso, colocando o cinto, enfim, você vai trazendo coisas para sua audiência, para a pessoa que te acompanha. Enfim, quando a gente quer influenciar com o objetivo de
persuasão, o nosso foco tem que ser no visual, para apresentar coisas bonitas para o nosso público e que gerem aquele desejo nos consumidores. E finalmente, se o seu objetivo for inspiração, você vai precisar mostrar de maneira muito forte quais são os seus valores e como você vive a sua vida. O conteúdo que você vai precisar gerar precisa ser muito motivacional, porque as pessoas vão te seguir justamente porque elas admiram a forma e o seu estilo de vida. Nesse caso, a criação do conteúdo é sempre circunstancial. Anota aí essa palavra difícil, mas que é muito importante. O que ela significa? Ela significa que você não estará tão presa ao tipo de conteúdo que você vai gerar. Você não vai precisar falar só de uma ou de outra coisa, só de um jeito ou de outro. Quem influencia na internet assumindo posicionamento de influenciadora precisa se adaptar e aprender a produzir conteúdos com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Por exemplo, vamos dizer que aconteceu alguma situação específica comigo. Deixa eu pensar aqui em uma. Na vez que eu fui assaltada, vamos pegar esse exemplo. Eu passei por uma série de reflexões internas, foi um momento muito difícil para mim, e aí eu abri tudo isso para minha audiência. Eu abri tudo isso para o público, fazendo um gancho para quê? Para falar de medo, para falar de coragem, de superação. Ou então vamos supor que, deixa eu pensar, eita, que tipo, não improviso assim. Vamos supor que eu passo por uma situação difícil com meu marido. Aí eu aproveito o que eu aprendi dessa situação e eu abro toda essa situação para as minhas seguidoras, contando como eu superei. Ou seja, eu gero valor para minha audiência, dando conteúdos e dicas a partir do que eu vivo, a partir da minha experiência. E quem se identificar comigo vai ficando ali, porque ela vai admirar a maneira como que você, influenciadora, enxerga o mundo. E é justamente isso que vai gerar conexão e fazer com que as pessoas se engajem com você. Aí vamos para o segundo pilar. O segundo pilar, ele é autenticidade. E ele é muito, muito, muito importante. Uma das piores coisas que você pode fazer para tentar crescer na internet é querer tentar ser uma pessoa que você não é nesses conteúdos que você vai criar. E eu já te adianto, é natural a gente ter medo de se expor. Nós somos uma máquina de achar defeito na gente. Então é natural ter medo de expor as nossas falhas, de expor as suas falhas, os seus defeitos e de querer de alguma maneira disfarçar, sabe? O problema justamente é que às vezes, sem perceber, você quer colocar uma máscara. E o problema é que ninguém se conecta quando você faz isso. Você não gera simpatia nas pessoas dessa forma. É como eu te perguntar, quem aqui que está aí do outro lado tem pavor de gente falsa? Levanta a mão. E com a sua audiência é igual. É tão bom quando a gente conhece alguém que fala a verdade, que mostra com franqueza quem ela é, não é? Então entenda de uma vez por todas que o que vai fazer com que as pessoas gostem de você é ser você mesma. Vai ter quem não vai gostar? Vai, claro. Ninguém agrada a todos. É como dizem, se Jesus morreu na cruz, não seríamos nós também julgadas e difamadas? Mas as pessoas que vão ficar, essas sim valem a pena. E é por elas que você vai se expor. São elas que vão criar uma conexão tão forte, tão poderosa, que você terá o poder de arrastar multidões. E deve sim usar isso para o bem. Nunca esqueça. Entenda uma coisa. As pessoas sentem quando você está sendo verdadeira, quando você está sendo autêntica. Então, não tenha medo de se expor. Não tenha medo de mostrar para as pessoas quem é você. Tá, Adriana, então quer dizer que eu preciso me expor muito, minha vida toda, o tempo todo? É claro que não. Você vai se expor na medida em que se sentir confortável e do que for necessário para o seu negócio.
Se o seu objetivo for referência, se o seu objetivo for referência ou for persuasão, o nível da sua exposição, ele pode ser baixo ou mediano. Você deve sim abrir algumas coisas pessoais suas, mas assim, contar, por exemplo, aspectos bem básicos da sua vida, mas sem expor detalhes demais. Você vai precisar aprender de verdade como ser estratégica. Quase que dei uma derrubada na xícara. Sabe quando você tem uma conhecida, isso aí com certeza vocês vão conseguir entender, que é até gente boa, mas que a gente sabe que é meio fofoqueira. Não dá pra falar tudo pra ela. Que você tem que ser estratégica na hora de conversar, sabe? Todo mundo conhece alguém assim. Então, você escolhe as coisas que você vai contar pra ela. Da mesma forma é a internet. Você só conta na internet o que sabe que vai cair na boca do povo. E tá tudo bem, você está ok com isso de todo mundo saber sobre aquilo, então faça. Não está? Analisa a amiga fofoqueira. Não posso contar isso. Não conta. Um outro exemplo, coisas que todo mundo já sabe sobre você mesma. Por que não falar? Quantos anos você tem, há quanto tempo você trabalha com isso, ou o que você gosta de fazer nas horas vagas. Então, são coisas que são pessoais, mas que não são suas intimidades, não são segredos de estado, sabe? Agora, quando você é influenciadora, eu vou te falar a verdade. O buraco é mais embaixo. O nível de exposição é mais alto justamente porque o que inspira as pessoas é justamente o seu estilo de vida. Então, elas vão querer saber tudo sobre a sua vida e vão inclusive se achar no direito de se intrometer um pouco na sua vida, de falar o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, porque que você fez aquilo. É assim. Então, via de regra, as influenciadoras precisam ter um estômago um pouco mais resistente para aguentar mais essa exposição do que, por exemplo, as prestadoras de serviço e as vendedoras. Mas não significa ainda assim que é uma exposição sem limite. Lembre-se, sempre, você é a dona do seu nariz. Nunca permita que outras pessoas que nunca construíram nada enchem o seu saco e perturbem você. Então é preciso aprender a se blindar contra isso. E vamos ao terceiro pilar. O terceiro é a frequência. Espero que Cris coloque aqui pra mim, ó. Frequência. Por quê? Porque não adianta você produzir conteúdo um dia e depois ficar um tempão sem postar nada. Não basta produzir conteúdo, é preciso produzir conteúdo com frequência. Eu não sei se você já ouviu, mas aquela frase que fala muito: quem não é visto não é lembrado. Ela é verdadeira e vale para quem está na internet também. Se você posta um conteúdo um dia e depois some e volta só daqui 1, 2 semanas, sabe o que vai acontecer? A sua audiência não vai engajar com você. A convivência é um dos principais fatores para que você possa ter intimidade com alguém. Fica difícil você construir um engajamento se você não aparece muito para as pessoas. Só que você precisa estabelecer uma frequência. A sua audiência precisa sentir o seu comprometimento com ela. Se você é uma influenciadora, precisará postar todos os dias. Não precisa ser em todas as redes sociais que existem. Aliás, mais pra frente a gente vai falar dessas estratégias de forma mais específica por rede social. Mas é preciso aparecer, nem que seja nos stories todo santo dia. Se você busca a referência ou a persuasão, você vai precisar aparecer pelo menos 3 vezes por semana. Faça um calendário de postagens e tenha esse compromisso de aparecer para o seu público pelo menos 3 vezes por semana. E não se esqueça disso. Quem não aparece com frequência cria um relacionamento superficial com a audiência. E isso já nos leva ao 4º pilar da influência, que é justamente o relacionamento. Você gera valor com autenticidade, com frequência, para quê? Para construir um relacionamento com seu público. Esse é o maior objetivo de quem quer usar a influência para construir um negócio na internet. Mas, Adriana, o que é se relacionar com a audiência? Você vai precisar fazer das suas mídias, das suas redes sociais, uma grande conversa com seu público. Como você faz com as suas amigas, com as pessoas que são próximas de você. O valor que você gera, o conteúdo que você cria, precisa ser baseado nas necessidades da sua audiência. Portanto, para que seja uma conversa, você vai precisar aprender a
ouvir o que o seu público quer de você, qual é o interesse dele. E mais, certamente que depois de gerar muito valor, a sua audiência vai começar a se comunicar com você. E é aqui que entra uma coisa que ninguém quase diz. Você precisa responder sua audiência. Principalmente quando você ainda é pequena, quando você está começando. Então, por exemplo, se eu sou uma prestadora de serviço, se o meu objetivo nas redes é ser referência, ou então se eu estou vendendo algum produto e o meu objetivo é persuasão, se eu fiz um conteúdo sobre o meu produto ou sobre o meu serviço e alguém foi lá e me mandou uma direct, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que responder. Ou eu pessoalmente, ou eu vou contratar alguém que faça isso em meu nome, em nome da minha empresa, em nome da minha clínica e assim por diante. Diz pra mim, você já tentou contratar um serviço, marcar um horário em algum lugar e foi mal atendida? Eu já. E é horrível. Existem, inclusive, diversas pesquisas que mostram que a insatisfação dos consumidores com o atendimento das lojas e prestadores de serviço é a principal causa para que as pessoas não comprem ou não voltem a comprar. E ainda por cima, cliente mal atendido fala mal de você. Agora, por outro lado, você já teve uma experiência positiva com atendimento? Não é encantador quando você vai mandar uma mensagem e alguém te responde rapidamente, de forma gentil? Você não fica muito mais propensa, muito mais inclinada a comprar? Com certeza. Então, no nosso quarto pilar, principalmente para quem busca referência e persuasão, é imprescindível proporcionar um bom atendimento a absolutamente todas as pessoas que fizerem contato com você por meio das redes sociais. Isso é regra, mesmo se a pessoa nem pediu diretamente nada. Vamos supor que ela só te elogiou ou elogiou seu conteúdo. Sabe o que você faz? Responde. Você pode colocar uma mensagem: fulana, muito obrigada por estar aqui e por prestigiar o nosso conteúdo. Se pudermos ajudar em qualquer coisa, conte sempre conosco. Pronto. Uma resposta simples e gentil, uma atenção, e isso faz toda a diferença. E para quem é influenciadora, se o seu objetivo for em busca da inspiração, você vai ver que cada vez mais vai ficar difícil, para não dizer impossível, responder todo mundo. O volume de pessoas tende a ser muito grande, mas ainda assim eu recomendo que você tire alguns momentos do seu dia, alguns momentos da sua semana para interagir diretamente com a audiência. Ler, responder comentários, responder directs, abrir caixinha de pergunta no Instagram, e com o passar do tempo você vai ver que não vai dar mesmo conta de responder todo mundo, mas sempre dá para você se esforçar um pouquinho e fazer o máximo de interações possíveis com as pessoas que te acompanham. E é indicado, inclusive, sempre você fazer uns stories falando, olha, pedindo desculpa por não conseguir responder todo mundo, mas incentivando as pessoas para que elas mantenham contato com você. E finalmente, vamos ao nosso quinto e último pilar, a persistência. Entenda uma coisa muito importante: nada grandioso acontece da noite para o dia. Se alguém disser para você que dá para ganhar dinheiro de maneira fácil, rápido, simples, abundante, milagrosa, foge. Eu não tô aqui para falar mentira para você. Eu tô aqui para dizer que dá para ter resultado, sim, muito resultado, inclusive com a internet. Mas para isso, você vai precisar seguir o método e, mais do que isso, você vai precisar ser persistente. O começo é a parte mais difícil, porque você precisa ralar mais para começar a ter os primeiros resultados. É como você imaginar, pensa um carro seu. Acabou a gasolina do carro. Aí eu sei contar bem, inclusive, isso, porque meu marido já fez o carro acabar a gasolina 2 vezes. Então ele tá lá parado sem gasolina. Você precisa começar a empurrar. No começo você vai lá, ele tá lá mais pesado, mas depois o carro ele embala e ele vai ficando cada vez mais fácil de empurrar, e aí a velocidade vai só aumentando. Não é assim que acontece? Eu sei te contar que é assim que acontece. E a grande verdade é que você precisa se conscientizar de que
sem persistir, sem insistir, sem ser resiliente, você não vai conseguir nada de bom, nada de grande na sua vida. Não ache que é só fazer o que eu ensinei nos 4 primeiros pilares. Você precisa se propor a fazer o que eu ensinei nos 4 primeiros pilares por um bom tempo. Não são dias, não são semanas, são meses, às vezes são anos, e aí sim você vai sentir os resultados chegarem. Anota uma coisa que eu vou te falar. Tudo que você constrói da noite para o dia também pode ser destruído com essa mesma facilidade, da noite para o dia. Eu sei que pode desanimar, pensar que é um projeto de médio, de longo prazo, mas pensa que tudo que você constrói devagar é muito mais sólido, é muito mais seguro. Se você está pensando em ter algo firme, um negócio forte para você, para sua família, uma fonte de renda que seja verdadeiramente duradoura e não só algo passageiro, você precisa aprender a jogar o jogo do longo prazo. Você precisa decidir que não vai parar, que vai fazer um pouquinho todos os dias, e é assim que você vai chegar onde quiser. Pode ser que para você demore menos, que seja uma coisa de poucos meses, mas pode ser também que seja algo um pouco mais demorado, e você precisa ser forte e não desistir. Olha para mim, vocês querem exemplo maior? Vocês me acompanham. Eu estou na internet há 8 anos, todos os dias. Mas olha tudo que eu consegui construir. Tem gente que faz os 4 pilares por 1, 2, 8 semanas e aí diz assim: ah, mas eu ainda não estou vendo os resultados que eu gostaria, gente. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço, pra mim não acontece nada. É uma crescente. Parece até aquelas pessoas que fazem dieta ou que ficam lá fazendo 1 ou 2 dias, aí já começa a ficar triste. Ai, eu tô triste porque eu ainda não consegui o corpo dos sonhos. Não é assim que funciona, não é da noite pro dia, precisa persistir, mas eu te garanto, vale a pena ser forte, vale a pena não desistir, vale a pena ser dona do seu nariz, a lutar pela sua liberdade, a lutar por fazer aquilo que faz o seu coração pulsar, algo que te traga realização profissional e que no longo prazo pode te dar muito retorno financeiro. A boa notícia é que na próxima aula eu vou abrir para você as principais estratégias para aplicar esses 5 pilares da forma mais eficiente possível. Eu vou contar coisas que eu aprendi na marra ao longo dos últimos anos, diretamente do campo de batalha. Eu vou contar para você os mitos e verdades sobre as estratégias de quem trabalha com a internet. Eu vou abrir minha caixa preta inteira e mostrar os testes que eu já fiz para ajudar você a trilhar esse caminho da forma mais mastigada e facilitada possível. Se você aplicar os 5 pilares e vier comigo, não tem como dar errado. Eu te espero na próxima aula. Um beijo. Até!